Glória a Deus. Boa noite, amados. Então, paz seja convosco. Amém. Glória a Deus por estarmos mais uma noite na casa de Deus, na presença do Senhor. Para mais uma noite, amados, daquilo que o Senhor quer falar, daquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas, através deste tema que nós vemos trabalhando nos últimos cultos de sexta-feira. Puder colocar para nós lá, mas acho que a igreja já sabe como é que é o tema, né? Renove sua mente. Aí, ó, renove sua mente. E amados, quando nós abrimos o nosso entendimento, quando nós deixamos Deus verdadeiramente nos falar, nos ensinar, nos mostrar o que Ele tem para as nossas vidas, amados, nós começamos a viver o melhor de Deus aqui. Porque Deus quer nos abençoar, amém? Deus quer te abençoar. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso entendimento para aquilo que Deus tem para a nossa vida. E hoje, amados, eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração com você. Até um texto, talvez alguns já conheçam, que está no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11, que conta a história de um homem. E eu quero abordar alguns aspectos da história desse homem, que talvez vai encaixar na tua vida. Que talvez você vai olhar para a história e vai se identificar em alguns pontos e entender, amados, o poder de Deus. Hoje o que eu quero que você entenda, amados, é o poder de Deus quando Ele age na nossa vida. O impossível se torna possível. Quero que você entenda isso nessa noite. Juízes capítulo 6, versículo 11, quem achou diz amém. Quem não achou diz paciência. Ou quem está perdido diz misericórdia. Juízes está entre Gênesis e Apocalipse, para facilitar. Mas se pegar de Gênesis para diante, acho que vai ser mais fácil. Amém? Juízes capítulo 6, versículo 11. Quem não tem pode acompanhar na tela. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente, ou o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Diga, o Senhor, bata no peito, é comigo. Agora olha para quem está perto e diga, o Senhor é contigo. Amém? Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso vos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: portanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Amém? Fecha os teus olhos por um instante. Espírito Santo de Deus, ministra no nosso meio. Manifesta, Espírito Santo, a tua graça, a tua unção e o teu poder. Toca na mente, Pai, e eu te peço, começa, Pai, a destravar. Tira, Pai, todo bloqueio, todo impedimento, tudo aquilo, meu Deus, que age na mente e no coração dos teus filhos. E desperta eles, Pai, para aquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite. Desperta, Pai, a tua igreja para viver
aquilo que o Senhor já preparou. Manifesta, Deus, o teu reino, manifesta, Pai, a tua glória, Pai, sobre este lugar. Que nós venhamos, Pai, diminuir, para que o Senhor cresça. Dá ordem aos teus anjos a respeito deste lugar. Livra-nos, Pai, de todo mal, de todo ataque, de tudo aquilo que não provém de Ti. Nós já repreendemos agora todo mal, em nome de Jesus Cristo, e declaramos que só o Senhor é Deus neste lugar. Fala, ministra, toca nas nossas vidas e nos desperta, porque nós queremos sair daqui diferentes de como entramos. Nós queremos sair daqui, Pai, como varão, como varoa, valoroso diante do Senhor, sabendo que o Senhor está conosco, e se o Senhor está conosco, a vitória é certa. Por isso que nós te glorificamos e te agradecemos. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos e humildemente eu te peço, usa-me, capacita, faça de mim um instrumento nas tuas mãos, que eu diminua para que o Senhor cresça. E a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amém? Amados, uma perguntinha bem simples. Você acredita em você mesmo? Quando você olha para você, você acredita que você pode vencer? Você acredita que existe potencial na tua vida para que você consiga realizar os teus sonhos? Que você consiga fazer as coisas acontecer? Que você consiga viver o melhor de Deus? Você acredita em você ou não? Você acredita que você pode lutar independente da luta que for e vencer? Você consegue olhar para você e dizer assim: a luta pode ser grande, mas eu vou vencer? A pergunta que eu faço, às vezes a pessoa pensa assim: ah, pastor, como que eu não vou acreditar em mim? Quantas vezes nós deixamos de acreditar diante das dificuldades? Quantas vezes nós deixamos de acreditar em nós mesmos? Ou quantas vezes nós nos acostumamos com a derrota porque achamos que é isso que é o que nos espera? Quantas vezes nós não lutamos mais porque achamos que a derrota é tudo que nós temos? Por isso que a pergunta que eu faço para você, ela é bem intencional. Você acredita em você? Você consegue olhar para aquilo que talvez você hoje está vivendo, aquilo que hoje você está passando, e você consegue encarar, ir em frente, não desistir? Mas pastor, talvez a luta seja grande, talvez seja uma enfermidade, algo grande para nós. Mas eu não estou perguntando o tamanho do teu problema. Eu estou perguntando se você acredita que você pode vencer. Eu estou perguntando, quando você olha para dentro de você, como você se vê? Como você se enxerga? Você consegue olhar e acreditar que Deus te fez para ser um vencedor? Porque muitas vezes, amados, nós olhamos para o nosso passado. Muitas vezes nós olhamos para a nossa história. E aí muitas vezes a gente pensa assim: não, pastor, eu vim lá de baixo. Eu não era para ser ninguém, eu não era para ser nada, eu não era para alcançar nada. Então, qualquer coisinha que eu conquistar já está bom. O que eu quero te dizer nessa noite é que Deus nos fez para ser vencedores. E isso, amados, não é uma teologia positivista, não. Isso é uma teologia de Deus. Porque Jesus Cristo disse que mesmo que nós tivéssemos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu, e nós também vamos? Exatamente. Mas como que nós vamos vencer, se muitas vezes nós não acreditamos mais em nós? Como que nós vamos vencer, se muitas vezes nós não acreditamos mais na vitória que Deus pode nos dar? Como que muitas vezes nós vamos vencer, se às vezes a gente vai dizer assim: ah, mas eu já orei pedindo que a situação mudasse e não mudou. Eu já pedi ajuda de Deus e nada aconteceu. Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 10 anos e parece que a coisa não muda. Vou desistir. Quantas vezes, amados, nós já desistimos
abandonamos algo porque está demorando, porque as coisas não estão saindo exatamente do jeito que nós queremos, e aí a gente pensa assim, e muitas vezes, amados, o que está nos faltando é lutar, porque muitas vezes, amados, nós temos que entender, que tem situações que não é na nossa força que vão ser vencidas, que não é na nossa inteligência, não é na nossa força braçal, mas é na nossa fé. E aí quando eu te falo isso, então eu faço uma outra pergunta: você enxerga a fé dentro de você para vencer? Você consegue olhar para você e dizer assim, existe fé em Deus, mesmo que pareça difícil, mas existe fé em mim para ser um vencedor? Quando você olha para você, você consegue enxergar essa fé? A palavra, amados, que nós lemos conta a história de um homem que eu acredito que a maioria aqui já conhece. Um homem chamado Gideão, que foi levantado por Deus num tempo aonde o povo mais uma vez tinha virado as costas para Deus. E o que acontece, amados, quando nós viramos as costas para Deus? Somos derrotados, nós somos envergonhados, o inimigo prevalece na nossa vida, o inimigo prevalece na nossa casa, o inimigo prevalece contra a nossa família. Porque, amados, quando nós estamos firmes em Deus, o inimigo ele vem e se levanta, mas a Bíblia diz que ele vem por um caminho, mas tem que fugir por 7. Agora, amados, quando nós não estamos firmados em Deus, o inimigo ele vem e ele entra e faz a bagunça e nos derrota. Por isso, amados, que quando nós olhamos para a história de Gideão, nós vamos ver alguém que estava ali, balançando. A Bíblia vai nos contar que quando Deus envia um anjo para falar com ele, era para levantar Gideão, para libertar o povo da opressão dos midianitas. Para você entender de uma forma resumida, os midianitas eles não escravizavam o povo de Deus, eles deixavam o povo de Deus trabalhar, eles deixavam o povo de Deus plantar, mas quando chegava na hora da colheita, quem é que ia lá colher? Os midianitas. Então eles davam liberdade para o povo fazer as coisas. Quem é que trabalha aí? Ganha para trabalhar. Você consegue imaginar você trabalhar todo mês e quando chegar na hora do teu pagamento, não, sorrisão, dia do pagamento, e aí chega alguém e pega o teu salário. Acabou a graça, né? Você trabalhou os 30 dias, suou, batalhou, e quando chega na hora já pegaram. Quando chegava, amados, na hora da colheita dos grãos, os medianitas invadiam as lavouras e colhiam tudo e levavam para eles, e o povo perecia. O povo estava passando fome, trabalhando, colhendo, mas estava perecendo. Por que o povo estava perecendo? Porque Deus tinha dito para eles quando colocou eles na terra prometida: se vocês forem fiéis a mim, ninguém toca em vocês, mas se vocês me abandonarem, vocês vão sofrer. E aqui, amados, o povo tinha se afastado de Deus. Mas Deus aqui agora neste momento, Deus levanta um homem que era um improvável, que era alguém que olhava para ele e dizia: eu não tenho como ser um vencedor, eu não sou um vencedor. Era alguém que dizia: qualquer um pode, menos eu não consigo. Foi nesse cenário que Deus levanta Gideão para mudar a história do povo. É nesse cenário que Deus levanta alguém que olhava, não era nem o que os outros diziam, mas era o que ele dizia ao próprio respeito: eu sou o menor, eu sou um improvável. Não, Deus vai usar o fulano, Deus vai usar o ciclano, o fulano é melhor do que eu, o ciclano é melhor do que eu. Era o que ele falava a respeito dele. Porque muitas vezes, amados, nós estamos dando tanto ouvido para o que as pessoas falam a nosso respeito, que nós não estamos escutando o que Deus está falando. O problema, amados, é quando nós estamos falando demais
e não conseguimos escutar o que o próprio Deus está nos falando. Então são dois erros que nós podemos cometer: ou dar ouvido demais para as pessoas, ou falar demais e não parar para escutar o que Deus está nos dizendo. Porque quando nós abrimos a nossa boca para dizer que nós não vamos vencer, muitas vezes nós estamos anulando o que Deus está nos dizendo: vou te fazer mais do que vencedor. Mas às vezes a gente está falando tão alto que a gente não consegue escutar a voz de Deus. Por isso que nesse cenário, a Bíblia vai nos dizer que Deus levanta aquele homem, e ele diz lá no versículo 12, coloca para nós o versículo 12, um versículo conhecido. Ele diz: o Senhor está com você, homem valente. O Senhor está com você, varão valoroso. Você consegue imaginar se um anjo de Deus aparecesse e dissesse para você: o Senhor está contigo? Você consegue imaginar um anjo de Deus aparecendo para você e dizendo: ei, o Senhor está com você? Talvez eu e você pudéssemos ter a mesma reação que Gideão. Talvez diante de um cenário, eu quero que você imagine comigo, de um anjo na nossa frente nos dizendo: Deus está contigo. Deus está contigo na tua luta, Deus está contigo na tua batalha, Deus está contigo na tua enfermidade, Deus está contigo no teu problema, Deus está contigo para te fazer vencer. E nós poderíamos fazer a mesma coisa que Gideão fez. Coloca o versículo 13. Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu isso? Ah, Deus, eu estou na igreja, e por que eu estou sofrendo? Ah, Deus, eu estou procurando cumprir a tua palavra, por que as coisas não estão dando certo? Por que eu estou tentando agora que saí do mundo, que desci as águas do batismo, que tenho procurado vir na igreja, por que agora as coisas ainda não estão dando certo? Se o Senhor está comigo, por que as coisas não mudam? Se o Senhor está comigo, por que as coisas não dão certo? Quantos de nós já fizemos essa pergunta para Deus? Quantos de nós já questionamos a Deus dessa forma? Para aí, Deus, eu estou agora na tua casa, eu estou sendo fiel a ti, eu estou buscando a tua face, então por que ainda eu estou passando por luta? Se o Senhor está comigo, por que ainda as lutas aparecem? Se o Senhor está comigo, por que ainda aparece enfermidade? Se o Senhor está comigo, por que ainda aparece dificuldade na minha vida? Era o que Gideão estava dizendo: ah, se o Senhor tivesse, olha o que nós estamos passando. O povo está perecendo, o povo não está tendo o que comer, porque os medianitas, quando chega na hora da colheita, eles vêm e pegam tudo. E nós estamos passando fome. E aí vem um anjo dizer que Deus está conosco. Vem um anjo dizer que o Senhor está do nosso lado. Como que pode isso? Como que pode o Senhor estar do nosso lado e nós estarmos sendo derrotados? Era esse o questionamento de Gideão. Era essa a palavra que ele diz. E ele ainda vai além, ele diz assim, ó, ele volta ao passado. Ele diz assim, ó, onde estão todas as tuas maravilhas? Por causa que aí ele vai falar do que Deus fez lá no Egito. De como Deus tirou o povo do Egito. De como Deus fez o povo caminhar pelo deserto, abriu o mar, fazia chover pão, fazia chover codorniz, tirava a água da rocha. E ele diz assim, onde estão os teus feitos que os nossos pais viram? É como se dissesse assim, cadê aquele Deus que abençoou lá no passado e hoje não está abençoando? Cadê aquele Deus que há uns anos atrás, há uns meses atrás, há uns dias atrás, estava comigo me abençoando e agora não está? Quantas vezes nós reagimos assim quando a luta bate na nossa porta? Quantas vezes, amados, nós esquecemos rápido do que Deus já fez? E aqui Gideão, ele diz assim, cadê o Deus que abençoou os nossos pais? Cadê aquele Deus que tirou o povo do Egito? Porém agora o Senhor nos abandonou. Olha o que Gideão diz, o Senhor nos abandonou. Mas a pergunta certa é, quem foi que abandonou quem?
Foi Deus que abandonou o povo? Foi Deus que virou as costas para o povo? Ou foi o povo que virou as costas para Deus e começou a buscar outros deuses? Assim, amados, como Gideão estava tendo uma visão equivocada, errada, distorcida da situação, assim muitas vezes acontece com nós. Porque quando a coisa não acontece do nosso jeito, a primeira coisa nós vamos culpar quem? Deus. Então o Gideão diz assim, ó: o Senhor nos abandonou, foi Deus que errou, nós não. E na realidade quem tinha errado era o povo, quem estava errando era o povo. O povo parou de buscar Deus, o povo parou de adorar Deus e começou a buscar outros deuses e automaticamente se tornou escravo. Automaticamente começou a passar fome. Por isso, amados, que às vezes nós estamos dizendo: o Senhor nos abandonou, e às vezes a gente esquece que é nós que estamos virando as costas para Deus. Saiba, amados, que Deus nunca abandonou ninguém. Se você procurar na Bíblia uma única pessoa que Deus tenha abandonado, vai encontrar. Mas se nós procurarmos na Bíblia, nós vamos encontrar várias vezes quando o povo virou as costas para Deus, e o que o povo sofreu, e o que o povo padeceu. Por isso que ele diz: o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Não, os erros deles, a falta de relacionamento deles, fez com que eles caíssem nas mãos dos midianitas. Era essa, amados, a visão que ele tinha. Mas aí, olha o versículo o 14, qual foi a resposta do anjo? Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vai nessa força que você e livra Israel das mãos dos medianitas. Por que que Deus olha para Gideão e diz: vai nessa força que você tem? Talvez nem Gideão estava entendendo o que Deus estava vendo nele. Porque a Bíblia começa nos contando a história de que Gideão estava malhando trigo no lagar. E se você sabe o que isso significa, ele estava malhando trigo no lugar errado. Porque tu malha trigo é no eirado, é no terreno. O lagar, sabe o que se faz no lagar? Se espreme uva. Estranho isso, né? Sabe o que Gideão fez? Quando chega na época da colheita, eles vão lá me roubar quando eu estou malhando trigo no eirado. Mas eles nunca vão imaginar que eu vou estar lá no lagar malhando trigo, no lugar onde eles não. Você está entendendo? Deus estava vendo uma atitude em Gideão que talvez ele ainda não tinha percebido. Por isso que a palavra foi: vai nessa força que você tem. Às vezes, amados, nós não estamos enxergando o potencial em nós, e Deus está olhando: tu não sabe aonde tu vai chegar com a força que você já tem. Muitas vezes, amados, nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Nós podemos muito mais do que nós pensamos. O que ainda nós não temos é o entendimento da força que está em nós. E essa força, amados, vem do relacionamento que nós temos com Deus, de uma vida em retidão, de um joelho no chão, de uma entrega ao Senhor. Por isso que ele diz: vai nessa força que tu tem, e tu vai livrar o povo, tu vai livrar eles, tu vai tirar eles da escravidão. O interessante é que a resposta dele, olha no versículo 15: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre. Quer dizer, a minha família é a mais insignificante do meu povo. A minha família é a coitadinha da região. Eu sou o menor da minha família. Muitas vezes a pessoa vai dizer assim: eu sou o mais pobre da minha família. Tem o fulano que é rico, tem o Beltrano, mas eu sou o mais pobrezinho, eu sou o mais coitadinho. Era assim que ele estava se descrevendo. Ele diz assim: eis que a minha família é a mais pobre, Manassés, e eu sou
e eu sou. Quantas vezes nós nos achamos o menor? Quantas vezes nós olhamos para nós e dizemos assim: eu sou o mais fraco, eu sou o menor, eu sou o coitado, eu não tenho condições, eu não vou conseguir. Era isso que ele estava dizendo: eu sou o menor, eu não tenho como fazer o que o Senhor está dizendo. Deus estava dizendo: eu vou te usar para livrar o povo das mãos medianitas, mas eu sou o menor, sou menor da casa do meu pai, não tem como isso dar certo. Não tem como eu conseguir mudar essa história, não tem como eu conseguir fazer com que a coisa mude. Muitas vezes, amados, nós estamos falando isso a nosso respeito, mas muitas vezes nós estamos ouvindo alguém falar de fora e estamos acreditando. Muitas vezes um pai libera uma palavra para um filho, uma mãe libera uma palavra para um filho dizendo: tu nunca vai ser nada na vida. E aquele filho acredita. Ele acha que nunca vai vencer. Tu nunca vai vencer, tu nunca vai dar certo, tu nunca vai conseguir conquistar nada. E quantas vezes pessoas liberam esse tipo de palavra? E quantas vezes tem pessoas que acreditam nisso? E quando eu acredito nisso, eu tomo isso como uma verdade para a minha vida. E muitas vezes eu passo a viver por isso, achando que eu nunca vou vencer. O que eu quero que você entenda nessa noite é o que Deus quer fazer na tua vida, mas não é o que você talvez está vendo, não é o que as pessoas estão falando, mas é o que Deus já preparou para você. O que eu quero que você desperte a tua mente nessa noite é para isso. Não interessa a tua história, não interessa o teu passado, não interessa os teus erros, não interessa os teus fracassos, não interessa se tudo desandou. Se hoje você realmente crê, se hoje você entender que você é capaz e acreditar nisso, Deus hoje te levanta como um vencedor neste lugar. Deus hoje te levanta como um vencedor na tua casa, um vencedor na tua família, aonde você estiver, Deus vai fazer de você um vencedor. Por isso que a palavra, amados, é essa. Ele diz: eu sou o menor. E Deus diz assim: vai, que eu vou te dar vitória. Vai porque eu sou contigo. Vai porque eu vou te fazer vencer. No versículo 16, o Senhor disse: portanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um. Ele estava dizendo assim: ó, Gideão, não olha para a força do teu inimigo, não olha para o tamanho da tua luta, eu vou estar contigo. Às vezes nós estamos olhando demais para o tamanho do problema e esquecemos de quem é Deus. Esquecemos do tamanho, do poder de Deus que está conosco. Por isso, amados, nós vamos ver que Gideão, ele vai fazer prova com Deus. E amados, Gideão precisava ter certeza que realmente Deus estava com ele. Às vezes, amados, nós também precisamos fazer a mesma coisa para saber se nós não estamos no engano, para saber se realmente é Deus que está no controle da nossa vida. Porque às vezes, amados, nós estamos fazendo a coisa do nosso jeito, achando que estamos fazendo do jeito que Deus quer, e aí a coisa não vai dar certo. Por isso, pergunte para Deus o que Deus tem para você. Busque em Deus aquilo que Deus preparou para você, e saiba que Ele sempre prepara o melhor. Nós vamos ouvir a sequência dessa história, e nós vamos ver que Gideão tem a resposta de Deus. A partir do versículo 25, agora eu vou dar uma adiantada na história. A partir do versículo 25, Gideão assume o chamado que Deus deu para ele. Agora ele não olha para ele e vê como o menor da história, mas agora ele olha para ele pelos olhos de Deus. E quando ele olha para ele com os olhos de Deus, ele percebe que Deus estava com ele. E agora Deus manda ele, começa a agir, e ele começa. Ele chama os seus empregados, vai na casa de seu pai, que tinha um poste de adoração a Baal, e lá ele derruba, levanta um altar na casa de seu pai, na cidade, a cidade toda vê o que ele faz. A cidade queria
a população, se você olhar o texto, a população queria pegar ele, queria matar, porque o povo estava contaminado. Entenda uma coisa, amados, nem sempre você vai agradar todo mundo quando você falar a verdade. Nem sempre você vai agradar todo mundo quando você fizer o que é certo. Muitas vezes nós vamos ser criticados, muitas vezes nós vamos ser caluniados, muitas vezes nós vamos ser difamados por falar a verdade. Muitas vezes nós vamos ser mal compreendidos, vamos ser mal interpretados porque estamos falando o que é certo. E muitas vezes, amados, as pessoas não querem a verdade. Mas a Bíblia vai nos contar que Gideão, ele desmanchou o altar daquela cidade, ele restaurou o altar em adoração a Deus, e chamou o povo e disse assim, ó, Deus está comigo, e Deus quer levantar o povo para lutar e derrotar os medianitas. O que eu quero que você comece a entender nessa noite, amados, que o que Deus quer fazer através de você, primeiro começa em você. O que Deus vai te usar um dia para grandes coisas, grandes obras, primeiro Deus vai fazer na tua vida. Deus não vai fazer nada através de você que antes Ele não tenha feito em você. Se Deus vai te usar para curar pessoas, primeiro Ele vai curar você. Se Deus vai te usar para libertar pessoas, primeiro Ele vai libertar você. O que eu quero que você entenda, amados, que Deus vai fazer em você, primeiro, vai fazer na tua casa, vai fazer ao redor da tua casa, e as pessoas vão olhar para você e vão ver, Deus está com ele, gostando ou não, mas vão ter que reconhecer. Porque quando Deus está com nós, quem será contra nós? Pode o inimigo se levantar? Vai se levantar. A Bíblia vai dizer, amados, que o inimigo, na sequência aqui, quando o inimigo soube que Gideão chamou o povo, ei, vamos se reunir e vamos para a batalha. Eles juntaram os amorreus, eles juntaram outros povos. Se puder colocar o versículo 33, você vai ver o que aconteceu. 33. 33. Aí, todos os medianitas, os amalequitas, os povos do Oriente se juntaram e passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Você já prestou atenção que quando você começa a buscar mais a Deus, a luta se levanta? Você já prestou atenção que quando você decide se firmar na igreja, o inimigo vem com mais força? Você já prestou atenção que quando você se coloca à disposição para trabalhar na obra de Deus, o inimigo vem rachando contra a tua vida, vem rachando contra a tua casa, vem rachando contra a tua família, vem rachando contra o teu casamento? Sabe por quê? Porque ele fica furioso. O que o inimigo quer é que a gente fique parado que nem água de poço, só criando mosquito, não presta para nada. O que o inimigo quer, amados, é que a gente fique paradinho, que a gente está na igreja, mas fica assim, ó, não dá um aleluia, não dá um glória a Deus, não faz nada. Viu? Ó, eu falei e todo mundo continuou quieto. É assim que o inimigo quer que você fique. Amém? Oh, glória! O inimigo quer que você fique calado, o inimigo quer que você não glorifique, o inimigo quer que você não ore, o inimigo quer que você não leia a Bíblia, o inimigo quer que você não faça nada, e ainda quando você vai fazer alguma coisa, vai fazer mal feito, porque aí o inimigo vai dizer assim, está fazendo o que eu quero. Porque a Bíblia diz, maldito daquele que fizer a obra do Senhor desleixadamente. Quem trabalha comigo sabe que eu sou chato com quem trabalha na obra, porque eu não aceito fazer desleixado. Não vou falar. O que eu quero que você entenda, amados, que se prepara para ser provado quando você decidir ser fiel. Se prepara para passar pela prova, pela luta, quando você descer as águas do batismo. Se prepara quando você dizer assim, a partir de hoje eu vou me tornar um dizimista fiel na casa de Deus. Te prepara para a luta se levantar na tua vida. Te prepara para quando você aceitar o chamado, para cuidar de uma criança, para cuidar da mídia, para cuidar do diaconato, fazer qualquer obra na casa de Deus. Te prepara para o inimigo se levantar. Mas se lembre de uma coisa, o Senhor está com você. Nunca esqueça que o Senhor, Ele não chama e abandona um soldado no campo de batalha. Ele chama, Ele capacita e Ele está do lado para dar a vitória. O Senhor vai te dar a vitória. Se Ele te chamou,
te prepara, porque Ele vai te capacitar e vai te dar a vitória. O inimigo se levantou, amados, e aí juntou o povo de Deus, e agora começa algo interessante. Se juntou todo mundo lá, e aí apareceu 32 mil soldados do povo de Deus para lutar. Não era muita coisa, porque o exército que tinha se juntado era 135 mil. Então quem é que é bom de matemática aí? 135 mil para 32, vai dar 4 e um pouquinho para 1. Quem é bom de porrada aí, se anima com 4? Com 4 deixa para mim. Deixa que com 4 eu domino. Pois é, era 4 para cada um. Dá para encarar ou não dá? Uns encaram, outros fogem, outros caem desmaiados no chão. Sabe o que Deus faz? Coloca para nós Juízes, capítulo 7, versículo 2. Então o Senhor disse a Gideão: é demais, 32 mil é demais para enfrentar 135 mil. Olha a cabeça de Deus, é demais. O povo que está com você, para entregar os medianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Sabe o que Deus estava querendo mostrar para o povo? Que não era na força deles, mas era o poder de Deus que ia dar a vitória. Tem coisas, amados, que Deus está muitas vezes permitindo nós passar, só para mostrar o poder dele na nossa vida. E enquanto que nós não entendermos isso, nós vamos tomar murro da cara do inimigo, vamos apanhar feio, vamos passar por derrotas, porque não estamos entendendo que a nossa luta nós não vamos vencer aqui, a nossa luta nós vamos vencer aqui. É quando você se prostra, é quando você se humilha, é quando você se rende, e é quando você diz assim: Senhor, sim, se o Senhor não estiver na minha vida eu não sou nada, se o Senhor não estiver comigo eu não sou ninguém, mas se o Senhor agir na minha vida eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, igreja? Aí Deus disse: é demais. Aí começa a matemática de Deus. Deus vai dizer assim: ó, manda os covardes e os medrosos embora. Aqueles que têm medo da luta. Ai, pastor, eu faço de tudo para não arrumar uma encrenca. Não entro em discussão, pastor. Meu Deus do céu. Às vezes o inimigo está pisando na tua cabeça, você dizendo assim: ai. Dos covardes e medrosos, sabe quantos foi embora? 22 mil. Significa, a cada 3, 2 era covarde e medroso. Quanto sobrou? 10 mil. Quem é bom de matemática? 135 mil contra 10 mil, dá quantos? 13,5. Imagina 13 grandão e um anãozinho só para chutar canela. 13,5 por 1. A pergunta é: dá para encarar? Ô pastor, aí já... Aí complicou, né? Aí é que nem camotinho, não vem de une a une, vem de montione. Sabe o que Deus faz? Ainda é demais. É quando Deus, amados, quer nos provar a nossa fé, e Deus nos leva lá ao extremo, para ver realmente o quanto nós confiamos em Deus. Aí Deus diz assim: ó, manda eles para o rio beber água. Aí tem uns que chegaram lá e se jogaram de cabeça e bobaram lá. Tem outros que chegaram lá e fizeram assim. Aí Deus diz assim: aqueles que trouxeram água com a mão na boca, esses se separam para um lado. Os que chegaram e meteram a cara na boca, na água, esses tu manda para o outro. Sabe quanto sobrou? Porque presta atenção, quem chegou e meteu a cara na água, não prestou atenção se o inimigo estava vindo, né? Diga: esses são os distraídos, os desatentos, aqueles que estão passando por luta dentro de casa e não estão percebendo, aqueles que não estão vendo o que o inimigo está fazendo dentro da casa, aqueles que não estão vendo o que o inimigo está fazendo na sua própria vida, e Deus assim: não, mas está tudo bem, e o inimigo bomba e bomba, derrota e derrota, e a pessoa diz assim: não,
Como é que está? Tudo dando errado. Esses é quem? O distraído, o desatento, aquele que está o casamento indo para o fundo do ralo, não, capaz, o financeiro está afundando cada vez mais, está aqui no controle, percebe? Está no controle, controle dá errado, cresce que nem diz o gaúcho, que nem cola de cavalo, só para baixo. Pelo menos tem algum aí que de vez em quando me ajuda nos meus ditados. Sabe quantos foi separado para o ladinho? 300. Agora tinha 135 mil para enfrentar 300. Quem é que é bom de conta aí? 450 para cada um. Agora vem o bando todo. Sabe o que Deus disse? Agora tá bom. Uhul! Imagina Deus, agora vai ficar bom. Agora eles vão ver quem é que eu sou. Porque às vezes nós não sabemos quem Deus é. Às vezes nós estamos lutando, estamos vencendo, estamos achando que quem está fazendo somos nós. E muitas vezes Deus vai nos levar lá no extremo para nos mostrar, não é tu que está fazendo, sou eu. Não é tu que está batalhando, não é tu que está mantendo a tua casa em pé, quem está mantendo sou eu. Porque se eu deixasse na tua mão, a tua família já tinha ido para o ralo, tua família já tinha sido destruída. A tua casa está de em pé porque eu estou lá cuidando de você. É quando, amados, Deus nos leva lá no extremo para nos mostrar quem Ele é. Quando Ele nos leva lá no extremo para mostrar para mim, para você, o quanto nós precisamos dEle. De nós olharmos em algum momento e dizermos assim, nossa, cara, eu preciso de Deus na minha vida. De algum momento nós olharmos, nós dizemos assim, cara, se Deus não estiver comigo, eu estou lascado. É fazer, amados, o que um dia Josué fez. Coloca lá para nós, Josué 24:15. Josué no final lá, todo mundo conhece esse versículo. Ele diz assim, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vos servir. Se os deuses a quem vossos pais de vocês serviram no outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos. É quando eu olho para a minha vida, é quando eu olho para a minha casa, é quando eu olho para a minha família e eu entendo, se Deus não estiver na jogada, está lascado. É quando eu entendo, se Deus não estiver cuidando de mim, se Deus não estiver na minha frente, se Deus não estiver me livrando do mal, se Deus não estiver me livrando das armadilhas do inimigo, eu vou ser derrotado. É quando, amados, abre a nossa mente para nós entendermos, eu preciso de Deus, sempre. O que Deus faz naquela conta maluca lá é essa, agora vocês vão ver o poder de Deus. É 300 para enfrentar 135 mil, é 450 para cada um. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles se prepararam, não foi com espada, com lance e com escudo. Eles pegaram uma botija, eles pegaram um cântaro, pegaram uma buzina, uma tocha e subiram para cima do monte. Se dividiram em 3 grupos. E aí pegaram aquela tocha de fogo, botaram dentro do cântaro, rolaram o morro abaixo e começaram a tocar a buzina. Aquilo fez um barulhão. E o inimigo se acordou apavorado e começou a pelear entre eles. Sabe o que aconteceu? Eles se mataram sozinhos. Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar para o povo quem é que estava na frente da batalha. É quando você olha e vê o teu inimigo ser derrotado sem você ter feito nada. É quando você percebe, meu Deus do céu, é só o poder de Deus mesmo. É quando o médico te diz não tem mais cura e você vê o milagre acontecer. É quando você vê algo impossível que a justiça te diz que você vai ser derrotado e você vai ver lá Deus te dando a vitória. É nesse momento. Deus estava lá, quando Deus fez com que aquele povo entrasse na confusão, que eles se matassem sozinhos, e Deus disse assim, agora vocês vão lá e peguem os despojos dele. A Bíblia vai contar que eles ficaram 3 dias carregando ouro, metais preciosos e tudo, de
tanta bênção. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava restituindo tudo que eles tinham perdido ao longo dos anos. Amados, entenda uma coisa: quando Deus está no controle da nossa vida, Ele restitui tudo que o inimigo um dia tocou. Mas a nossa vida, amados, precisa estar no Senhor. Nós precisamos, amados, começar a olhar para dentro de nós, e nós precisamos começar a acreditar. Não olha, amados, para a tua fraqueza, não olha para as tuas limitações, olha para o Senhor. Todos nós, amados, temos aqui limitações. Hoje talvez você olha para mim e vê e diz assim: meu Deus do céu, se deixar o pastor prega até amanhã. Prego. Mas quando Deus me chamou, sabe qual é que era a minha maior preocupação? Eu era gago. Sou eu, Você consegue imaginar eu pregando assim? Amados, eu tinha um problema emocional comigo, que quando eu estava na frente de pessoas, eu ficava gago, ficava um pimentão de vermelho, nem o cabelo da minha mulher. E eu começava a gaguejar e eu travava. Aí o meu pastor, muito louco, acho que mais louco do que eu, me diz assim: quinta-feira tu prega. Qual é que você acha que foi a minha primeira preocupação? E se eu travar? Você ri porque não era você. Aí hoje você olha e vê o pastor falando pelos cotovelos. Mas eu era um incapaz. Eu era um improvável. As pessoas que talvez que me conheceram no passado olham e dizem assim: tu, pastor? Bom, se Deus usou uma mula, por que não pode te usar, né? Às vezes a comparação é injusta, né? Que a mula tem tupete, eu já não estou tendo mais nada. Gideão, amados, era um improvável para ele mesmo. Gideão era um improvável para o povo. Gideão era um improvável para a casa do pai. E foi quem Deus usou. Talvez você olhe para você e você diz: mas não vai dar certo. E Deus está te dizendo: mas eu estou contigo. Mas é impossível, Senhor, eu não tenho força. Mas a tua força vem de mim. Sabe, amados, o que nos diz? No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, para nós finalizar: 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Vamos, filho. E Ele me disse: a minha graça é que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa de boa vontade, pois mais que me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus sobre nós. E aí ele diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, é quando você olha para você e você acha que não vai vencer. É quando você olha para a tua casa e acha que vai dar tudo errado. É quando você olha e se acha um incapaz. E Deus te diz: mas o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando Ele mostra para mim e para você que tudo depende dEle. É Ele que faz, é Ele que muda, é Ele que abençoa, é Ele que transforma. Porque o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é quando nós reconhecemos que não somos nada, nós descobrimos que nele nós somos tudo. É quando o mundo diz para nós: tu não vai vencer. E quando Deus diz assim: mas eu já te fiz um vencedor. É quando o mundo vem e te diz: você foi feito para ser um derrotado. E o Senhor vem e te diz: mas eu te fiz para ser filho. Eu te fiz para ser filha. Eu te fiz para vencer. Pega o que Deus está te entregando nessa noite, igreja. Para de se fazer de vítima. Para de se fazer de coitadinho. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Te coloca em pé. Entenda uma coisa, amados: não existem improváveis, fracos, covardes, medrosos, descuidados ou distraídos. Sabe o que existe? Existem pessoas que não estão em Deus.
Existem pessoas que ainda não colocaram a sua vida em Deus. Existem pessoas que ainda estão tentando fazer do seu jeito, e que por isso vem a luta e aí bate o medo. Vem a dificuldade e aí se acovarda. Quantas vezes, amados, nós já pensamos em desistir, porque nós estávamos fracos na fé? Quantas vezes nós já pensamos em abandonar tudo, porque nós não estávamos fortes no Senhor? E aí a Bíblia vem e te diz nessa noite, Paulo vem e te diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quando você está fraco, aí é que você está forte. Sabe o que ele estava dizendo? Deus não quer te humilhar, não. Deus só quer te mostrar que a tua força vem toda dele. Ele é o dono da força que você precisa. Ele é o dono da força que cada um de nós precisamos. Entenda isso, amados. Deixa o Senhor nessa noite despertar você. Deixa nessa noite o poder de Deus te levantar. Não é pela tua força, não, mas é que eu sou bom, pastor. Não é bom nada. Nenhum de nós é. Sem Deus nós não somos nada. Ah, mas é que eu sou bom aqui, eu sou bom ali. Isso não vale de nada sem Deus. Mas Deus pode usar, amados, aquilo que nós já temos no poder dele para fazer grandes coisas. Mas se Deus não estiver na nossa vida, nós podemos ser o melhor em alguma coisa e ainda vamos fracassar. Eu posso ser o melhor profissional na minha área e eu posso ainda passar fome, se eu não entender que Deus precisa estar na minha vida. O que Deus te chamou nessa noite aqui é só para te entregar isso. Você precisa aprender a depender 100% dele. Você é capaz. Começa a acreditar no poder de Deus na tua vida. Fecha os seus olhos, coloca a tua vida na presença de Deus. Olhe para dentro de você, reconheça quem você é nessa noite. Reconheça as lutas, reconheça as batalhas, reconheça as provações, reconheça as limitações que você tem. Reconheça talvez os fracassos que você já teve quando você tentou fazer as coisas e deixar Deus de lado. Reconheça, veja as derrotas que você conseguiu quando você achava que não precisava de Deus. Porque só quando nós reconhecermos isso, que nós vamos aprender a colocar nossa vida por completo nas mãos de Deus. Enquanto que nós não entendermos o quanto nós precisamos do Senhor, nós ainda vamos lutar do nosso jeito, nós ainda vamos batalhar na nossa força, nós ainda vamos tentar fazer as coisas da nossa maneira. Mas é quando nós entendemos que sem Deus nós não somos nada. É quando nós entendemos que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Aí nós vamos entregar tudo nas mãos dele. E nós vamos ver o poder de Deus se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Abra a tua boca em oração, minha igreja. Abra a tua boca em oração e começa a declarar. Começa a declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. Começa a declarar que Deus te fez para ser um vencedor. Mas a tua vitória, ela está nas mãos de Deus. A vitória que a tua família precisa, a vitória que a tua casa precisa, o milagre que você precisa, não está nas mãos de homens, está na mão do Deus Todo-Poderoso, que te fez, que te criou, a sua imagem e a sua semelhança. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te fez para ser um vencedor. Ele não te fez para ser um derrotado, Ele não te fez para ser um covarde, Ele te fez para vencer. Então é hora de começar a vencer, é hora de começar a viver como um verdadeiro filho, como uma verdadeira filha de Deus. Começa a tomar posse do que Deus tem para a tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, escuta a oração e o clamor da tua igreja. Levanta a tua voz, igreja, em oração. Te entrega na presença de Deus neste momento. Aqui, Pai, tem pessoas que o Senhor sonda e conhece os corações, que talvez, Pai, já foram derrotados, fracassados, talvez que viram muita tristeza, muita dor, muita angústia, porque estavam longe de Ti. Mas eu te peço, Pai, nessa noite, tudo aquilo que o inimigo tocou, tudo aquilo que o inimigo fez, tudo aquilo que o inimigo roubou, começa nessa noite a restaurar, como o Senhor restaurou na vida deste povo. Começa a restituir
restitui, Pai, porque o Senhor pode, para mostrar para este povo o Deus que o Senhor é. Manifesta agora o teu poder, a tua glória e a tua unção, e desperta a tua igreja, no nome de Jesus.